vejo com essa borboleta. Muitas pessoas querem estar assim, ter essa liberdade dessa borboleta. Mas muitas pessoas esquecem que para ela estar assim hoje, com essa liberdade, ela passou por um processo. Para algumas borboletas, esse processo dura de 9 a 21 dias. É um processo onde ela entra no casulo, onde ela desenvolve 3 principais habilidades: o seu abdômen, suas pernas e obviamente suas asas. Para ela ter essa vida assim, de liberdade, aonde ela possa voar, bater suas asas. E eu quero te perguntar, qual é o teu processo? O que você precisa fazer hoje para estar assim, livre, bater suas asas e voar, tão livre como essa borboleta que está aqui, olha. E assim como essa borboleta, para você viver uma vida plena, uma vida de liberdade, você também precisa passar por um processo. E aqui eu vou te apresentar 3 pilares. É onde eu trabalho com o método Paradigmas. É um método que você vai renascer para uma vida plena. A borboleta, ela desenvolveu no casulo 3 principais habilidades, como eu já falei para você. Ela fortaleceu o seu abdômen e ela desenvolveu suas pernas e também desenvolveu as suas lindas asas. E esse processo para a borboleta foi muito doloroso. Ela teve que ficar no casulo e ela teve que botar um esforço tão grandioso que nesse esforço ela soltou esse líquido que foi desenvolvendo aí essas partes, como você hoje vê essa borboleta livre e flutuando e voando e gozando de uma vida plena. Para você também viver essa liberdade, você precisa entrar por um processo de identidade, ativar a sua verdadeira identidade, o processo de crenças limitantes. Você precisa entender quais são as crenças que estão te prendendo, te limitando para você poder voar. E você precisa também passar por um processo de ativação de identidade. Todo o processo não é fácil. Essa borboleta também não foi fácil para ela hoje estar assim, com essas asas maravilhosas, eu usufruir dessa liberdade. E é por isso que eu vou te apresentar agora 3 principais pilares. Assim como essa borboleta desenvolveu 3 pilares para ela poder voar, ela desenvolveu o seu abdômen para ficar bem forte, poder bater essas asas, desenvolveu suas pernas para ela poder ter firmeza ali onde ela vai pousar e desenvolveu suas asas. Sem as asas, ela não conseguiria usufruir essa vida plena. E aqui eu vou te apresentar 3 pilares também para que você possa usufruir de uma vida plena, tão quanto essa borboleta. É o método Paradigmas. No método Paradigmas, nós trabalhamos com 3 principais pilares para que você renasça para uma vida plena, para que você usufrua realmente dessa vida que você tanto sonha. Só 1% hoje da população brasileira consegue usufruir essa vida. Essa pessoa, ela conseguiu ativar esses 3 principais pilares aqui: sua identidade, crenças limitantes, ela conseguiu quebrar essas crenças, ela conseguiu desbloquear. Então são 3 pilares principais que nós trabalhamos no Paradigmas. E dentro desse pilar, o primeiro pilar, que é a identidade, você precisa entrar também nesse processo. Por quê? Porque se você hoje não tem a sua identidade ativada, você nunca vai conseguir voar como essa borboleta. Você nunca vai poder dar voos rasantes. Talvez você está hoje numa vida onde você fala assim: Raíris, eu não consigo voar. Eu não consigo decolar, eu estou numa vida que parada há anos, eu estou andando como se fosse em círculo, eu não consigo sair dessa vida medíocre que eu estou vivendo agora. Você precisa entrar num processo, e todo processo não é fácil. Eu diria que todo processo ele é simples, mas ele não é fácil. Porque nem todas essas pessoas conseguem, estão dispostas, estão determinadas a passar por isso. Todo processo exige muito esforço. E essa borboleta, ela conseguiu passar por esses 21 dias. Algumas delas passam, de 9 a 21 dias nesse casulo. E aí ela desenvolve. E aí eu pergunto para você, como que está a tua vida hoje? Você está vivendo na fase de lagarta? Ou você já está no casulo, passando por essa transformação, ou você ainda precisa entrar nesse casulo para poder sair para uma vida plena? Lembra que eu falei para você? 3 pilares aqui nós trabalhamos. O primeiro é identidade. Quando você não tem a sua identidade ativada, você não consegue fluir. Porque se você não tem a sua identidade ativada, você vai ter dificuldades de saber quem você é. E se você não sabe quem você é, você não sabe também o que você quer, o que você deseja, o que você almeja. Você não sabe onde você quer chegar. Então o primeiro passo para você ter essa vida plena, usufruir dessa tão sonhada aqui, vida plena, vida abundante, uma vida de transformação, uma vida de alcançar os seus desejos, é você ativar sua identidade. Por isso que a gente trabalha muito forte no método Paradigmas, para que você entenda o que é a sua identidade. Tem muitas pessoas que acham que a sua identidade é o seu status. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, qual é a sua
verdadeira identidade? Talvez você me responda com o seu título. Eu sou doutor, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou pastor, e essa não é a sua identidade. Você sabia disso? A sua verdadeira identidade não é essa. E para você ter essa vida abundante, você precisa descobrir qual é a sua verdadeira identidade. Por isso que esse método Paradigma tem ajudado tantas pessoas. Chegando no método, você consegue entender o que é a sua identidade. Eu vou te mostrar e você vai entender e você vai ativar essa identidade. Então, todas essas coisas que eu te falei aqui são apenas status. É um estado que você está. E eu te provo isso. Por exemplo, se você fala que você é médico e aí acontece alguma coisa lá no seu trabalho e aí você perde a sua credencial e você deixa de ser médico. Agora eu te pergunto, se você fosse de fato médico, como você deixaria de ser? Alguém que nunca deixa de ser. Então aqui eu te mostrei que você não é médico. A sua identidade não é o seu status. Você apenas está médico. Não é essa a sua verdadeira identidade, tá? Então, hoje você pode estar médico, estar doutor, estar professor, estar qualquer profissão, mas ela não é a sua identidade. E para você ter uma vida plena, você precisa entender qual é a sua verdadeira identidade, porque você nunca vai conseguir viver essa vida abundante, se você não ativar a sua identidade. Pessoas que não têm identidade ativada, elas não conseguem definir o que gostam. Pessoas que não têm a sua identidade ativada, ela não consegue se amar. Ela vai sempre colocar o outro na frente, os desejos do outro na frente, o desejo de terceiros em prioridades. Ela nunca se prioriza porque ela não tem a sua identidade ativada. Pessoas que não têm a sua identidade ativada, ela não consegue ter autogoverno. Ela não consegue ter governo das suas emoções, dos seus desejos, dos seus impulsos. Ela não consegue. Por isso que é tão importante você ativar sua identidade. Pessoas que não têm a identidade ativada, ela não conhece o seu propósito de vida. Por quê? Porque para você ativar o seu propósito de vida, você tem que ativar a sua identidade. Não tem como viver no propósito sem ativar primeiro a identidade. Por isso que é o pilar fundamental que nós trabalhamos no Paradigma. Identidade. Você precisa primeiro, antes de tudo, para você viver essa vida plena e renascer para essa vida. Por que eu botei aqui renascer? Porque muitas pessoas estão mortas no seu mundo. Sabe, aquelas pessoas estão igual zumbi, só acordam todo dia, fazem as mesmas coisas, estão naquele ciclo, corrida dos ratos. E você precisa sair dessa vida. Então, se você quer sair dessa vida, você precisa ativar a sua identidade. Você precisa entender quem você é, qual o seu propósito da existência. Se você leva uma vida sem propósito, você não tem satisfação em vida. Tudo para você basta. Você se contenta com a mediocridade, você se contenta com o pouco, você não se valoriza. Tudo isso acontece com alguém que não tem a identidade ativada. E um outro pilar que nós trabalhamos dentro do método Paradigma é crenças limitantes. Tem inúmeras crenças que te limitam, e eu vou citar algumas delas. O medo, por exemplo, necessidade de aprovação, crença de não merecimento. É terrível quando você tem essas crenças que te paralisam. E dentro do Paradigmas nós trabalhamos essas crenças que te limitam, que te puxam para o negativismo, que te faz lamentar todos os dias, que te faz reclamar todos os dias e não sai dessa vida. Então, para você ter essa vida plena, você precisa quebrar essas crenças que te limitam. E como fazer isso? A gente trabalha tudo isso no método Paradigmas. Quando você tem crenças que te limitam, você é uma pessoa que você não consegue saber o seu valor. Primeiro porque você não tem o pilar 1, que é a identidade ativada. E aí, com crenças que te limitam, você nunca vai conseguir viver, voar como essa borboleta. Porque você vai sempre achar que não consegue. Você vai ser sempre uma pessoa que vai precisar da aprovação do outro. Necessidade de aprovação. Você não consegue abrir uma empresa porque você tem medo do que vão falar de você se você quebrar. Você não consegue ter o autocontrole das suas emoções. Outra crença que limita muitas pessoas é a crença de não merecimento. Quando a pessoa não tem a sua identidade ativada e ela tem essa crença de não merecimento, ela não se acha digna de viver uma vida confortável, de andar num carro bom, de comer uma comida boa, de vestir uma roupa legal. Ela não se sente digna de usufruir de uma vida
da qual ela foi feita para isso, mas ela não se sente digna, ela não se sente pertencente àquele mundo e ela tem grande dificuldade de aceitar isso na vida dela, porque ela ouviu: você não pode, você não é capaz, você não consegue, isso não é para você. Tudo isso a gente trabalha e desbloqueia essas crenças que limitam a pessoa, que seguram, que aprisionam a pessoa. E outra crença muito forte que trabalhamos também no paradigma é o medo. A pessoa tem tanto medo de fazer algo diferente que ela vai ficar na mesma posição anos ali. Já diz Einstein, né? Einstein, ele fala o seguinte, que é insanidade você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E pessoas que ela tem muito medo, ela não consegue inovar, ela não consegue sair da mesmice, porque ela tem medo do novo. Tudo prende ela. E mas tem como você sair dessa vida, tem como você sair dessa crença limitante que é o medo, que 80% hoje da população vive com medo. Medo do novo, medo do diferente, medo de experimentar coisas novas, porque tem medo do que o outro vão falar. E você, com essa crença, você não vai conseguir viver uma vida abundante, uma vida de plenitude, uma vida, gozar de uma vida da qual Deus te fez para você usufruir. E o terceiro pilar que nós trabalhamos dentro do paradigma é o pilar bloqueios emocionais. As pessoas hoje elas vivem tão bloqueadas que ela não consegue visualizar 1 metro à distância. O bloqueio ele é tão forte que as pessoas elas vivem querendo resolver o problema. E o terceiro pilar que você precisa resolver na sua vida para que você possa usufruir de uma vida plena é o bloqueio emocional. O bloqueio emocional é aquilo que vai te segurar, que vai te prender, que não vai te deixar avançar para essa vida que você deseja. E dentro do paradigma, nós trabalhamos o terceiro pilar, que é o bloqueio emocional. O que é um bloqueio? O bloqueio é uma experiência, uma situação passada que te impede de viver o hoje. Ele te aprisiona no passado e você fica refém dessa situação que aconteceu com você e aí te impede de você viver o agora. Você não consegue se libertar dessa situação. Então, o principal bloqueio emocional é o medo. Tem pessoas que vivem com medo do passado, aconteceu situações, experiência que ela viveu lá, que aprisiona ela no passado. E tem pessoas que vivem com medo do futuro, vivem ansiosas, vivem preocupadas com o que pode acontecer. E aí, duas coisas que elas vivem no passado e no futuro, esquece de viver o presente. Se tem um lugar onde você consegue resolver os problemas é aqui, no agora. E aí as pessoas, elas estão vivendo no passado ou no futuro, esquece de viver o agora. E aí a gente trabalha com essa pessoa. Primeira coisa é ativar a identidade dela, é o primeiro pilar. Ativou a identidade, trabalhou com essas crenças, consegue desbloquear para que essa pessoa possa fluir, para que ela possa viver, ter a experiência, como muitas pessoas hoje vivem essa vida de liberdade, essa vida de abundância, essa vida de felicidade. É possível viver isso, é possível sim viver isso, mas você precisa trabalhar esses 3 pilares na tua vida. Porque uma pessoa que ela não tem a identidade dela ativada, ela vai ser igual aquele leão do filme Rei Leão, você conhece? Aquele leão, ele nasce lá, sabe a identidade dele, mas no caminho acontece uma coisa na vida desse leão que ele é obrigado a fugir. E quando ele foge do problema, ele começa a viver uma situação que não era a sua identidade. E aí ele começa pela alimentação. Ele come coisas que não era comida dele. E aí hoje eu pergunto pra você, como que tá a sua vida agora? Se você realmente entendesse, soubesse qual é a sua verdadeira identidade, você estava levando a vida que você está levando hoje? Tenho certeza que não. É por isso que é tão necessário você ativar a sua identidade, você entender como faz isso, para que você possa usufruir de uma vida maravilhosa. Você merece comer bem, se vestir bem, você merece colocar sua cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono. Você merece comer o melhor dessa terra. E por que você não faz isso? Porque você não sabe quem você é. Você é como se fosse um avião, tem uma potência para voar tão alto, mais alto do que aquela borboleta, mas você vive como se fosse um carrinho no meio da multidão. Você não sabe a sua potência, você não sabe o seu verdadeiro potencial. E aí você precisa passar por esse processo para
entender quem de fato você é. Lembra que eu falei que todo o processo é difícil? E muitas pessoas, elas estão tão acomodadas a viver uma vida como lagarta, comendo o pior que tem ali, as migalhas, mas ela não quer passar por um período de transformação. Esse período dura pouco, mas poucas pessoas conseguem passar por ele, porque ele é arrojado, porque são pessoas que querem. E tem uma frase que eu falo muito assim: os seus resultados só dependem de você. Se você quiser continuar como lagarta, você vai continuar, mas se você quiser viver uma vida plena e abundante, voar que nem essa borboleta, você consegue. Também só depende de você. Eu não consigo mudar você, só você consegue. Eu consigo aqui ser uma faísca na tua vida. E eu estou aqui para te ativar, para ser essa faísquinha. Você é como se fosse uma pólvora. Você só está molhada, mas eu estou aqui para te secar, para que você possa voar, para que você possa explodir em todo sentido na tua vida. Mas você precisa passar por esse processo. E só você pode fazer isso. Só você pode viver esse processo. Você sabia que quando a borboleta está nesse processo dela, do casulo, se for uma pessoa lá e querer ajudar, abrir o casulo, você sabe que ela não vai conseguir desenvolver as asas, desenvolver o abdômen, tudo que ela precisa para voar, porque cada um tem que viver o seu processo, cada um tem que viver o seu momento do casulo. Ninguém pode ajudar. A pessoa pode te instruir, mas a decisão é sua. Você é o protagonista da tua vida. Você decide o que fazer. A sua decisão só você pode tomar. E tem uma coisa que a gente aprende dentro do método Paradigmas, é viver de decisão e não de condição. Você sabia que a tua fase não determina você? A fase que você está vivendo hoje não determina que você vai viver ela amanhã. Só você pode sair dela. Você pode sair dela. Você observa que a Terra ela tem um movimento de rotação e translação. Todo dia a Terra faz esse movimento. Nada na natureza é estático. Só você que quer ficar aí parado na vida. Porque você não entendeu que esse movimento é natural. Hoje pode ser escuro, pode ser a noite para você, pode ser trevas para você, mas ela pode girar e amanhã pode se tornar sol. Lembra que a Bíblia fala o seguinte, que depois de toda a noite escura vem uma aurora maravilhosa, vem um raiar maravilhoso. E talvez seja a hora de você acordar. Talvez esse vídeo seja para você que quer ter mudança de vida, quer renascer para uma vida plena, que está cansado dessa vida que você está vivendo até agora. Olha para os teus resultados. Olha para a tua vida financeira, olha para a tua vida familiar, olha para a tua vida pessoal, emocional, olha para a tua vida no contexto geral. Como que está a tua vida? Ela tá, desculpa a palavra, uma merda? Você pode pegar essa merda e transformar em esterco e fazer uma grande plantação com ela. Só depende de você. Só depende de você. Você é o único responsável pelos seus resultados. Então tá na hora de acordar, tá na hora de decidir, tá na hora de fazer. Você sabia que a história conta, né, que o povo hebreu, ele saiu do Egito e ele teve que sair para uma terra que ele queria morar, a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Talvez seja a terra que você deseja agora. Sabe, uma vida em abundância, uma vida onde você possa dar o melhor para o seu filho, dar a melhor escola para o seu filho, vestir a melhor roupa no seu filho, sabe? Uma terra que emana leite e mel. E o povo do Egito estava lá, cativo, escravo. E aí Deus levanta Moisés para sair. Só que acontece um detalhe. No momento que ele sai do Egito, vê o exército atrás deles. E aí ele chega num local onde na frente está o mar, do lado está as montanhas e atrás está o exército. Não tem mais como o povo ir. E aí aconteceu uma coisa. O primeiro milagre registrado na Bíblia de forma grandiosa, a abertura do Mar Vermelho. Só que um detalhe que poucas pessoas prestam atenção nesse detalhe. O mar, ele não se abriu antes do povo marchar. Você sabia disso? Deus, ele só abriu o mar quando o povo marchou, quando o povo decidiu, quando o povo colocou o pé, Deus abriu o mar. Você sabia que o mar pode se abrir para você, mas você precisa decidir colocar, você precisa decidir avançar. E quando você decidir avançar, o mar vai se abrir para você. Eu não sei qual é o mar que precisa se abrir para você hoje. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que está querendo se matar, com alguém que já perdeu o sentido da vida. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que está tomando 3 talhas pretas para conseguir dormir, para conseguir tirar a mente do passado. Talvez eu esteja falando aqui com alguém que não tem mais perspectiva de vida. Talvez eu esteja falando nesse momento para você que acha que sua vida acabou. Ei, amado, eu quero te falar que a tua vida não acabou. E quando você estiver respirando, há salvação para você. Mas você precisa decidir. Eu posso te direcionar, pegar a tua mão, mas você precisa vir até mim. Só você consegue sair do buraco que você se encontrou. E eu quero te falar uma coisa. Quando você ativar sua identidade, quando você tirar essas crenças que te limitam, quando você fazer esse desbloqueio, você vai poder voar. E não tem nada que vai te segurar. Porque você já foi feito para vencer. Você já é mais que vencedor. Talvez agora, na situação que você está aí,
você não entenda isso, mas eu vou te falar uma coisa. A tua situação não define você. Você pode sair daí. E se você quiser segurar a minha mão, eu tenho mais vídeos onde eu vou te ajudar. Eu tenho um canal aqui no YouTube, eu tenho vídeos no Instagram. Você pode me chamar lá, você pode acenar para mim. Oi, Raíris, eu tô aqui. Eu posso atender você no particular também, mas você precisa dar um grito. Você precisa colocar o pé para o mar se abrir. Só depende de você. Os teus resultados só dependem de você. Então, se hoje você não está satisfeito com a vida que você está levando, é hora de sair. É o teu processo. Agora é a hora de você entrar no processo. Talvez nesse exato momento seja a hora de você entrar no teu casulo. É fácil? Não. Não é fácil, mas é simples. É só você fazer todos os dias o que precisa ser feito. E se você quiser conhecer mais sobre esse método Paradigma, entre em contato, manda uma mensagem e eu estou aqui para te ajudar. Beijo no seu coração.